Olá, meu nome é Rubem Cândido e vou apresentar a vocês um trabalho de reconhecimento facial com Python para o seminário do conteúdo de Ambiente em Computação do mestrado da professora doutora Raquel Minardi. Vamos lá. Os tópicos que vamos abordar será a introdução, uma breve introdução, as bibliotecas que vamos utilizar, como funciona e um exemplo prático. Bem, o reconhecimento facial é uma das grandes áreas da visão computacional. Para a máquina ter uma inteligência, ela ter uma visão do mundo exterior, do mundo externo, nós precisamos dar entrada de dados para ela. E um dos métodos muito utilizados para essa façanha é através de uma câmera, é através de dados, entrada de dados através da câmera. Mas como que esses dados eles funcionam? Como que esses dados dão entrada na máquina e como é que ele é reconhecido? É esse o objetivo do nosso trabalho, do nosso seminário. Para esse nosso trabalho, nós utilizamos algumas bibliotecas. Como o trabalho vai ser efetuado em Python, a Google ele desenvolveu já desde 2012 o OpenCV, uma biblioteca que está se tornando não, ainda é uma biblioteca, podemos dizer assim. A biblioteca OpenCV ela trata das imagens, ela trata da entrada e da saída das imagens. O NumPy, aqui do lado, o OpenCV, o NumPy ele já trata de números, é uma biblioteca para números. Então, como esses dados vão ser tratados numericamente, nós precisamos da biblioteca NumPy, principalmente por conta dos arrays, que será a forma de tratar essas imagens. E o MediaPipe já está se tornando aí um framework. A gente pode chamar de biblioteca, mas já está se tornando um framework tamanho as possibilidades de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de machine learning, que ele está fornecendo. Então, tanto o OpenCV, quanto o NumPy, quanto o MediaPipe são bibliotecas que estão em bastante evidência para a visão computacional, para o reconhecimento facial. Ok? E só lembrando que elas foram desenvolvidas aí inicialmente pela Google. Bem, as imagens que nós conseguimos ver no nosso monitor, no nosso celular, elas funcionam através de pixels. Como que funcionam esses pixels? Quando a imagem ela vai ser exibida em um dispositivo, em um monitor, em um LCD, ele funciona com variações de cores específicas para cada um dos quadradinhos. É como se a gente... É como não. A tela do monitor ela é separada, ela é dividida em uma matriz, em pequenas partes de um todo. Quanto melhor a sua qualidade de imagem, menor vai ser o tamanho desses pixels e maior vai ser a quantidade desses pixels. E aí esses pixels eles vão variar as cores. Então, vamos supor que aqui nós temos uma matriz e aqui nós temos um pixel. Esse pixel aqui ele está num tom vermelho. Esse outro pixel está num tom mais para um rosa, amarelo, e assim ele vai. Tá vendo que a imagem está um pouco quadriculada? É proposital para ficar fácil de entender o que são esses pixels. Mas na prática, quanto menor esses quadradinhos, melhor vai ser a qualidade daquela imagem, maior vai ser o detalhe, o enriquecimento desses detalhes. São essas matrizes aqui que vão começar a entender, vai começar a passar a ideia do que é o nosso trabalho. Porque esses pixels eles serão tratados via software. Cada um desse pixel aqui vai ter um valor de quantidade de cores. Por exemplo, quanto de azul, quanto de vermelho, quanto de verde, RGB, eu vou ter para esse pixel. Ele vai registrar
quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul nós vamos ter para esse quadrado. E então eu tenho que registrar tudo isso em um array, em um vetor, ou em vários vetores, né? Esse aqui é uma imagem, eu vou reproduzi-lo aqui para vocês verem. Aqui, olha só. Nesse caso, vou aumentar aqui um pouquinho, só para a gente ter uma ideia do que é esse pixel. Nesse caso, eu estou importando aqui a biblioteca CV2, ou melhor, OpenCV. Estou capturando a imagem através de um método do OpenCV. Eu estou capturando a minha câmera 0, do índice 0, porque eu só tenho uma câmera aqui. Se eu tivesse mais de uma câmera, poderia ser 1 e tal. E mandando para essa variável webcam. E aqui eu estou olhando, ó, eu estou verificando se a câmera estiver aberta, faça a leitura dos dados. E quando nós executamos, ele mostrou aqui esse array. Ou seja, para cada um dos pixels, qual é a quantidade de vermelho, R, quanto de verde e quanto de azul que eu tenho para esse pixel. E ele vai tratando dessa forma. Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, essa é a demonstração. É assim que a biblioteca OpenCV ela começa a tratar o nosso... É assim que ela começa a tratar as imagens. Ela recebe a imagem da câmera. A minha câmera aqui, eu estou com uma câmera, vocês não estão me vendo por enquanto. A câmera ligou e pegou aqui qual é a quantidade de cores que eu tenho para cada um dos pixels através de um array. Então é assim que a gente começa a trabalhar. A partir daí, ele vai começar a pegar cada um dessas fotografias e vai colocar uma seguida da outra. Então aqui é como se fosse uma tela, aí depois ele vai reconhecer, vai mandar para a próxima e para a próxima. E a quantidade de vezes que a gente consegue reproduzir uma fotografia, a captura da imagem da câmera por segundo, é chamado de frame. Então geralmente o olho humano geralmente ele capta até 25 frames por segundo, geralmente. Então, se eu coloco uma imagem que exibe menos do que 25 fotografias por segundo, eu vou começar a ter aquela reação de robotizada, né? Passa a imagem aos poucos. Agora, se eu conseguir colocar uma imagem a 25 frames por segundo, quer dizer que eu vou ter uma percepção humana próxima do real. A partir daí, acima disso, a gente já consegue uma imagem de maior qualidade, mas para o nosso olho humano, a gente só vai ter assim, alguns detalhes, né? Enriquecimento de detalhe. A gente não vai conseguir enxergar literalmente os 60 pixels por segundo. Bacana. Então a OpenCV, até agora, nós tratamos apenas da biblioteca OpenCV. Aí, nós entramos então no MediaPipe, que é uma outra biblioteca que nós também precisamos. E o que essa biblioteca faz? Ela trabalha com aprendizado de máquina, com machine learning, para tratamento de imagens. Então, a partir do MediaPipe, nós conseguimos fazer reconhecimento facial, nós conseguimos contar objetos, identificar objetos, tudo isso através de inteligência artificial e aprendizado de máquina. E aí, para mostrar essa biblioteca, vamos acessar aqui, ó. Vou clicar aqui no link e fui direcionado para o próprio site do MediaPipe para vocês terem uma ideia bacana de tudo que nós podemos fazer. Então a gente pode fazer realmente o reconhecimento de máquina, a gente pode identificar o distanciamento dos dedos e tal. Esse daqui foi a biblioteca que nosso trabalho a gente começou a trabalhar, ou a detecção de face. Okay? Só vou clicar aqui para vocês verem que aqui a gente já é direcionado para a documentação. Por que eu estou mostrando isso? Porque se a gente fosse ensinar Machine Learning, o trabalho, o seminário seria muito maior do que esse. Mas a gente quer apresentar apenas as bibliotecas, como que elas funcionam. Então esse aqui, por exemplo, é um exemplo de um código
é em Python, onde ele importa a biblioteca OpenCV, que é chamada de CV2 aqui. Ele importa o MediaPipe e começa a fazer os tratamentos de reconhecimento facial. E aí ele trabalha com o contorno. Aí reconheceu um rosto, então eu vou colocar um contorno em volta dele. Aqui já é outra linguagem. Esse aqui é em Python. Bacana? Então esse aqui é o nosso. Só que quero mostrar para vocês aqui uma outra facilidade que nós temos na biblioteca, que é o visualizador, para a gente já poder fazer trabalhos na própria plataforma. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou apresentar aqui, ó, detecção de face. Esse aqui é um código similar ao que nós utilizamos. E vou mandar executar. Aqui ele explica como é que funciona. Olha, deve mostrar a minha imagem agora. Vamos lá. Espero que funcione. Ó, funcionou. Desculpa aí a bagunça aí. Essa câmera aqui é bem velha. Mas estamos aqui, ó. Então, ele identificou que eu tenho 2 olhos, que tem um nariz, uma boca, 2 orelhas, e então ele fez um contorno em cima desses quadros. Reparem o seguinte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o Mario. Vamos ver se ele vai reconhecer o Mario como um outro rosto. Ó, ele ainda não reconheceu não, sai daqui. Eita. O Mario ele não reconheceu. Deixa eu ver aqui uma outra imagem. Uma fotografia aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai conseguir reconhecer. Ah lá, coloquei a foto do meu filho aqui, ele reconheceu uma outra imagem. Esse trabalho de reconhecimento facial é um trabalho árduo da Google, onde ele faz um aprendizado de máquina para ensinar a máquina, ó, isso aqui é um rosto, isso aqui não é um rosto. E aí, quando ele reconhece um rosto, ele faz o contorno. Então isso aqui, essa apresentação a professora pode disponibilizar para vocês, porque é bem bacana de trabalhar, e no próprio site você consegue ver, né? Então fica bem divertido de trabalhar. E vou agora mostrar aqui um pouquinho, só ver aqui se ele vai conseguir reconhecer a íris aqui. Como eu estou de óculos. E quero agora partir para o meu exemplo aqui. Não, eu não quero tomar o tempo de processamento. Ah lá, conseguiu. Conseguiu reconhecer a íris, mesmo eu estando de óculos. Bacana? Então, isso aqui é a biblioteca que está sendo muito explorada. Os vários outros sistemas, várias outras empresas como AWS, Microsoft, a Azure, né? Microsoft Azure, IBM, todas estão trabalhando com esse sistema de reconhecimento facial, com os seus determinados reconhecimentos faciais. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, aqui foi o trabalho que eu fiz para mostrar como que a biblioteca começa, como que o OpenCV começa a enxergar as imagens através de matriz, de um array, e nós vimos isso durante a aula. E quero fazer um outro código aqui que eu tinha trabalhado também, que é para capturar uma imagem. Esse daqui eu vou executar aqui, também com a biblioteca OpenCV. Ah lá, reconheceu aqui, inclusive eu estou até com a camisa da Azure. Deixa eu tirar aqui porque eu não estou recebendo para fazer propaganda não. Tá aqui. E aí eu configurei para que quando eu apertasse uma determinada tecla, no caso aqui, deixa eu lembrar qual foi. Foi aqui ó, eu deixei várias. Eu deixei para funcionar tanto com ESC quanto com algumas outras. Vou apertar ESC então. Quando eu apertar a tecla ESC, vou fazer uma pose aqui, ó. Apertei a tecla ESC, ele fechou a minha câmera, fechou a janela e ao mesmo tempo ele pegou uma imagem aqui, ó. Deixa eu pegar, está na área de trabalho, reconhecimento facial. Aqui, ó. E ele salvou uma imagem que eu tinha colocado. Bacana? Beleza. Então vamos encerrar aqui já a nossa apresentação. Estamos chegando no finalmente. Opa, aqui é porque... Pronto, vamos para o próximo aqui. Lembrando, como são bibliotecas, nós precisamos fazer a instalação.
Nós precisamos, é claro, ter instalado o pip, temos que instalar o Python, temos que instalar o pip, e depois de instalado o pip, nós temos que instalar o NumPy, que é a biblioteca, o OpenCV para o Python, porque existe o OpenCV, ele funciona para várias outras linguagens, e o MediaPipe. Ok? Então, só para lembrar aí que precisamos de instalar essas bibliotecas. E o Guilherme Brito e eu, Rubem Cândido, nós participamos desse trabalho em conjunto. Por questão de logística aqui, nós preferimos que eu fiquei encarregado de gravar o trabalho, mas nós trabalhamos em conjunto para a execução desse trabalho. Bem, pessoal, queria agradecer. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, já que eu tenho a ferramenta pronta. Deixa eu só fazer um outro teste aqui. Eu tinha deixado de Python f.py. Vamos ver se eu vou conseguir executar aqui. Aê! Esse aqui foi o código que eu fiz, ó. Reparem que para ficar diferente da ferramenta, da ferramenta online, aqui eu coloquei ele com um contorno azul e não tá colocando as bolinhas no olho e tal, porque a biblioteca que eu usei aqui foi uma outra biblioteca. só para experimentar outras situações, mas tá ok? Então, pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham entendido o que essas bibliotecas fazem e despertado o seu interesse para poder trabalhar e explorar bem. Professora Raquel Minardi, muito obrigado. UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigado pela oportunidade. E um abraço a todos e até a próxima.